Cláudia é professora doutora, né? Doutora em Ciências e Saúde, mestre em Música, especialista em Educação Musical, especialista em Educação Especial em Saúde Mental pela Universidade Federal de Goiás. Ela está no estágio de pós-doc no programa de musicoterapia da Temple University, dos Estados Unidos. Cláudia é especialista em gerontologia e titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É bacharel em piano pela Federal de Goiás, em administração pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. É docente, pesquisadora do curso de musicoterapia também da Universidade Federal de Goiás, coordenadora geral do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão e Envelhecimento desde 2015. Foi também coordenadora da Comissão de Pesquisa e Ética da World Federation, da Federação Mundial de Musicoterapia. Que caminho, que lindo caminho percorrido pela Cláudia. E para hoje, o tema escolhido foi justamente trazer, né, que caminhos na profissão e da profissão estão sendo trilhados, estão sendo desvendados e quanto a gente tem a refletir acerca desses caminhos. E queria aqui honrosamente passar a palavra para ela e, mais uma vez, cumprimentar todas e todos por estarem conosco. Até já. Olá, professora Cláudia. Olá. Olá. Boa noite para todo mundo. Queria agradecer o convite. É sempre muito bom ter a oportunidade de trocar ideias, falar um pouco das minhas ideias, mas trocar ideias também com os colegas, né? E eu acho que as associações de musicoterapia têm feito um papel importantíssimo, estão desempenhando, né, o seu papel, e com muita garra, né? E as bandas, eu tenho acompanhado a trajetória das bandas praticamente desde quando começou, quase que desde quando começou, e é muito bonito de se ver, né, o engajamento dos profissionais nas associações, né. Então, assim, quando a Aline e o Ricardo me convidaram para falar hoje, né, o que você vai falar, como, né, como que a gente organiza, e aí a princípio, eu pensei aqui de fazer assim, eu vou falando, eu fiz umas anotações, né, e eu vou seguir aqui meu roteiro, porque senão eu viajo mais do que o possível no tempo que a gente tem, né, mas assim, a ideia, né, que me trouxe, que me moveu para esse momento, é a da gente refletir um pouco sobre o papel, né, os papéis e os caminhos, né, o caminho do profissional musicoterapeuta e o caminho da profissão musicoterapia, né, pensando nessa relação intrínseca que existe entre esses dois caminhos, né. Agradeço, então, a presença de todo mundo aí, dos colegas que eu conheço, né, e dos que eu vou conhecer, o que é muito bom. Então, deixa eu pegar aqui, e no finalzinho, se der tempo, eu vou passar uma apresentaçãozinha, também de slide, mas se der tempo. Então, gente, a priori, né, eu fiquei pensando nesse ser que vai se tornar um musicoterapeuta, né? Quer dizer, como que deve pensar o seu caminho, né, o estudante de musicoterapia, né? Nós sabemos que a formação exige muita responsabilidade, né? E cada um, eu vi que tem estudantes também aí no grupo, né? A importância, né, do estudante, desde esse início da formação,
né? Ele se engajar em construir o seu conhecimento, não só no papel de receber o conhecimento, né? Esperar o que todo mundo vai, enquanto os profissionais, né, os professores vão lhe fornecer enquanto conhecimento, mas ele também buscar o seu próprio caminho, né, de curiosidades, as suas buscas também pessoais em relação à profissão, né, e buscar o seu autoconhecimento, né, buscar, se possível, inclusive, desde o período da formação, buscar a terapia, né. Acho que é importante que esse estudante tenha ciência, né, que a formação, ela tem, a gente tem a formação, vamos dizer, aquela formação que da universidade, tem aquela formação que vem dos cursos de informação, de outros cursos que vão agregar ao caminho de conhecimento que você vai adquirindo, né? Às vezes outros cursos da área da psicologia, da área da educação, da área da medicina, cursos que vão agregar, né? Também pensar que existe dentro desse caminho profissional o caminho de construção dos próprios cursos de formação, né? Então, isso eu chamo a atenção nesse momento, né, que a gente tem até uma preocupação, né, que vão aparecendo muitos cursos de formação, mas será que são de formação mesmo? Será que estão realmente tratando da formação do profissional ou só estão trazendo mais uma perspectiva de informação? Então, a gente que está sempre desde o início do engajamento na área, a gente tem que se preocupar com isso também, né? Quando alguém vem e pergunta como que é a formação do musicoterapeuta, às vezes alguém está vendo a divulgação de um curso que prepara à distância, um curso que prepara sem ter a participação de um profissional musicoterapeuta na grade docente, né? Ou sem ter disciplinas específicas de musicoterapia, né, das técnicas, dos métodos de musicoterapia dentro da grade curricular, né? Então, é importante buscar formação criteriosa, né, séria, e usar para isso as informações que a gente tem disponíveis acerca dos cursos, né? E pensando nesse estudante, ele vai chegando no final do curso e vai se tornar, então, o profissional. E aí, como pensar a inserção no campo profissional? Qual o meu papel desde que eu vou mudar de papel? Eu não vou ser mais estudante? Qual a minha função nesse momento? O que eu vou fazer com essa formação que eu busquei que fosse a melhor, né? Aí vem, assim, aquele planejamento de carreira, né? Que todos têm que pensar. Então, se aqui tem algum profissional início de carreira, né? Está na hora de pensar. Profissionais já com tempo de carreira podem parar de pensar nisso? Em planejamentos? Em ações enquanto profissional? Vocês conseguem parar de pensar nisso? Isso é papel do profissional, não parar, né? Então, buscar esse caminho de uma formação contínua, uma formação continuada, mesmo depois da graduação ou da especialização, né? E aí a gente tem que pensar, como eu vou me organizar?
como eu vou organizar, fazer um projetos independentes, né? Projetos independentes, quando eu falo isso, eu estou pensando em, por exemplo, você partir para fazer planos de atuação, né? Apresentar, construir propostas de atuação, né? Que você possa entregar numa instituição, entregar numa empresa, apresentar numa clínica que ainda não tem musicoterapia. Aí você vai pensar, como eu tenho que me apresentar? Né? Eu vou me apresentar se eu vou trabalhar numa área específica, por exemplo, na área de reabilitação, eu vou buscar na introdução da proposta, colocar uma fundamentação da musicoterapia relacionada àquela área que eu proponho, que eu pretendo atuar naquela instituição, né? Aí eu vou buscar colocar na minha metodologia as formas de me engajar naquela instituição, como eu vou atuar, né? Como eu posso atuar. Eu vou atuar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, tantas horas por dia, ou tantas horas por semana, ou eu vou propor um trabalho de final de semana com os colaboradores de uma organização. Quer dizer, são formas de exercer, né, um empreendimento, né, uma ação empreendedora dentro da musicoterapia. Estudar para concurso público, de repente, eu quero me tornar um musicoterapeuta que vai atuar na Marinha, que vai atuar no Exército, que vai atuar num CAPS, que vai atuar num hospital, no sistema público de saúde, ou no sistema público, né, de assistência social. Então, assim, eu vou me engajar e vou procurar saber o que eu tenho que estudar para agregar a minha formação de base para que eu possa fazer concursos, né? Isso sem falar no concurso também, eu não citei, né, que é o meu caso foi a docência. Eu fui estudar para fazer concurso para ser docente em musicoterapia. Isso foi em 98. Então, o estudar também é um caminho da educação continuada que vai ter diferentes objetivos: estudar para um concurso, estudar para me manter atualizado enquanto profissional, ou estudar para ser um pesquisador. Então, eu posso me aproximar de cursos de pós-graduação. No Brasil, a gente ainda não tem um programa de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado específico em musicoterapia, mas os profissionais têm estudado em campos de conhecimento de áreas afins, né? Então, a gente tem pesquisas na área de educação, musicoterapeutas que fizeram mestrado ou doutorado na educação, nas ciências da saúde, na própria semiótica, né? Na linguística, e na área de administração também. Então, são várias as áreas, né? E sempre, sempre, o profissional, isso eu acho que eu posso dizer sempre, ser proativo, né? Ser um empreendedor sempre, não importando aonde ele estiver atuando quanto profissional, né? Para exercer o seu papel profissional e seu papel social. E aí a gente tem espaços possíveis de atuação, né? Eu já citei alguns, então a gente tem que pensar que a gente pode se inserir em centros de educação especial, em escolas, né, de educação regular também, em ambientes hospitalares, né? Pensar que em ambiente hospitalar eu posso estar em atendimentos em sistema ambulatorial, eu posso estar inserido já dentro do hospital, em tratamento mesmo, direto com pacientes internados, paciente pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, né? Quer dizer, em diversas situações clínicas, clínicas particulares,
atendimentos domiciliares, eu acho que atendimento domiciliar tem sido também um campo, né, uma forma de atuação muito, muito utilizado, né, nesse mundo que a gente vive, com tanto trânsito, com tanta dificuldade, né, de acesso aos locais. Então, é muito a família que tem condição de ter um profissional vindo à sua casa e fazendo atendimento domiciliar. Então, eu acho que é um campo bom para a musicoterapia. Também pensar em organizações, eu falei nas organizações, empresas, né, você entrar numa empresa para fazer trabalho com colaboradores de diversos departamentos, ou criar grupos em horários diversos, para você ter participação de diversos departamentos, representatividade de cada departamento, tem formas, né, diferenciadas de fazer, e não esquecer que a gente pode atender, né, nesses espaços que são da saúde, que são da assistência social, como unidades básicas de saúde, CAPS, CRAS, CREAS, né, trabalhos autônomos também, né, você pode fazer vivências, organizar um seminário de musicoterapia, fazer um retiro usando a musicoterapia. Eu lembro aqui de um aluno de TCC que fez a pesquisa dele, foi um trabalho com idosos, e que ele fez um dia ele chamou de day camping, que era como se fosse um acampamento de um dia com idosos, né? E foi muito interessante o trabalho. E então, gente, pensando sempre nas possibilidades, né? E nas áreas de atuação, social, reabilitação, habilitação, área hospitalar, área educação especial, área organizacional, entre outras que vão surgindo também, né? E então, pensando que esse caminho do profissional é um caminho que ele segue com uma consciência, com independência, mas é óbvio que ele não vai seguir sozinho, né? O caminho é um caminho de inserção em diversos espaços profissionais, em diversos espaços também, se a gente pensar em settings, né? Settings diferenciados, settings que ele vai ter que se apropriar deles, settings que vão ter que ser inventados ou reinventados, né? Porque você tem que, muitas vezes, criar novos espaços, né? Me lembro, quando eu estava orientando, eu vi que a Fabrícia entrou, né? Quando eu estava orientando a pesquisa da Fabrícia, do mestrado, e ela foi falar para mim, né, sobre o trabalho dela, ela falou que chegou a atender, né, em espaços rurais, né, onde ela tinha que fazer um setting, às vezes, perto de uma árvore, né? Então, a gente, quando vai para a escola, não tem o espaço da escola. Eu lembro de um dos meus estágios, que a gente foi fazer estágio numa escola, e lá na escola, lógico, não tinha sala de musicoterapia, né? A gente estava inserindo, né, a proposta, e deram um espaço que era uma salinha que usavam para guardar material de almoxerifado, que era bem no fundo. Por quê? Porque a gente ia fazer barulho. Então, mesmo lá no fundo, tinha os instrumentos. Isso aí tinha, a escola tinha, porque tinha banda, então a gente usava muitos instrumentos da banda. E aí, a gente acabava que fazia aquele som lá no fundo, que alguns alunos chegavam lá, mesmo que a escola não quisesse chamar atenção para o nosso barulho. Então, recordando, né? Recordar é viver. E aí, eu queria entrar, né, no campo da profissão, o caminho da profissão, né? Se a gente for pensar,
a gente hoje tem diversas construções no nosso campo profissional, né? No Brasil, qual é o must, né? O que o musicoterapeuta brasileiro quer hoje? Vocês podem abrir o microfone e falar para mim? O que o musicoterapeuta brasileiro quer hoje? O que, gente? Me conta. A regulamentação. A regulamentação? Então a gente pode falar bem alto. Regulamentação, para já, para ontem, né? Exato. Pois é. Mas então, a regulamentação, quando a gente pensa na regulamentação, aí é quando eu quero chamar atenção para isso, né? Quer dizer, para a gente chegar nesse ponto de estar nesse projeto de regulamentação, que não é o primeiro, vocês todos sabem disso, não é o primeiro, né? Nós vivemos, enquanto categoria profissional, histórias, trajetórias. Muitas pessoas especiais e essenciais passaram por essas histórias da musicoterapia no Brasil, né? Então, eu até peguei aqui, ó, para mim, assim, representações do passado aqui, que fazem parte do nosso presente. Porque se a gente não valoriza o passado, não é ficar no passado, mas se a gente não valoriza o passado, a gente não chega no nosso presente e não tem perspectivas para o futuro. Então, quem não passou por isso aqui? Manual de Musicoterapia, 85, né? Do Benenson. Olha, quem não passou por esse aqui? Tá dando para ver, gente? Tá dando sim, tá ótimo. Sim, tá dando, tá ótimo. Olha aqui. Quem não passou pelos caminhos do Evinrude nos caminhos da musicoterapia? Né? Eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu consegui comprar. Aí, gente, outro que eu não poderia deixar, que para mim, assim, é essencial. E olha, ó, agora já tem o Quaternos, né? Mas esse aqui foi o primeiro do Cadernos da Musicoterapia, né? Que a Rejane organizou. E, olha só, quanta história tem aqui. Os mais novinhos, essa é a primeira revista brasileira de musicoterapia, que foi organizada, né, no ano de 96, a partir de uma reunião que aconteceu no ano de 95, durante um evento lá em São Paulo, que reuniu representantes das associações. Rita estava lá, tem certeza. Eu também estava lá no evento, e esse evento, dele surgiu a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, e surgiu a ideia de se ter a Revista Brasileira de Musicoterapia. Né? Então, quanta história tem nesse caminho, e quantas pessoas trabalharam para hoje a gente estar nesse ponto, querendo, ansiando pela regulamentação. Né? Aí, um aspecto que, aí agora eu vou tentar, assim, pensando nessas trajetórias, né, o quanto a gente construiu e precisa construir, precisa não só ter a lei, mas precisa ter a aplicabilidade de uma lei, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Ministério da Cidadania, né, tem as políticas nacionais, né, Política Nacional de Assistência Social. Então, a gente tem o quê? Aquela portaria que fala que o musicoterapeuta pode se inserir no trabalho do CRAS, no trabalho do CREAS. Mas, para isso acontecer, quanta coisa, né, as instituições precisam organizar para
tanto para contratar, quanto para o profissional se habilitar para se inserir nesse campo de ação, né? Eu trabalho muito com os idosos, né? E aí eu vejo o tempo todo, né? A gente discute o Estatuto do Idoso, que é um documento que vem a partir da Constituição, né? São direitos adquiridos na Constituição. Mas para o direito se tornar realidade para a população, precisam ser feitas políticas, precisam ser feitos documentos, precisam ser feitas leis, e essas leis serem regulamentadas e colocar em ação todas as políticas, todos os direitos, né? Então, o Estatuto do Idoso, por exemplo, ele existe desde 2003. No entanto, ainda hoje, tem que se lutar para que tudo que está lá no Estatuto do Idoso seja realmente realidade, né? Com o advento, né, que a gente está vivenciando do Covid, né, da pandemia, foi criada, para vocês terem uma ideia, a Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, que são as instituições de longa permanência para os idosos. Por quê? Se tivesse tudo bem, se funcionasse tudo bem, precisaria de ter uma Frente Nacional de Fortalecimento? Foi criado porque para pôr em prática, né, e para fortalecer nesse momento essas instituições que são totalmente vulneráveis, né, que se uma pessoa fica doente, não vai ser a única vítima dentro, né, da instituição. Bom, então o musicoterapeuta, voltando, né, para a profissão, né, a profissão da musicoterapia, ela, para ser inserida, né, ela precisou, por exemplo, ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né? Então, ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho teve um caminho de construção, de política feita no sentido de ação política, gente. Não é fazer política de me tornar um político, mas fazer uma ação política para conquistar direitos, para conseguir fundamentar propostas, né? A classificação brasileira de ocupações inseriu o musicoterapeuta depois de um longo caminho, né, de construção, inclusive, do documento da Deacon, né, a matriz Deacon. Aquele documento é um documento muito importante para nós profissionais, porque ele fala das ações, dos procedimentos que o musicoterapeuta faz e como ele pode se inserir nos diversos campos, né? Então, procedimentos básicos, né, como fazer triagem, fazer acolhimento, fazer uma avaliação, né? Quer dizer, são inúmeros procedimentos, até a própria sessão de musicoterapia, né? Se a gente pensar no Ministério da Saúde, você tem a política, né, as políticas nacionais do Ministério da Saúde. Onde está o musicoterapeuta trabalhando na política nacional de humanização, na política nacional de saúde do idoso, na política nacional da saúde da mulher, da criança, do adolescente, né? Então, são níveis, formas de entrar, né, como profissão, e também tem os níveis, né? Se a gente pensar os níveis de atenção primária, atenção secundária, né, atenção terciária, que tem a ver com os níveis de complexidade das necessidades da população, né? Eu não falei, mas também no Ministério, né, no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, também tem um nível de complexidade, né? Que tem as diferenças, né, entre o CRAS e o CREAS, né, que também tem a ver com os níveis de complexidade, a vulnerabilidade da população que é atendida, né, ou trabalhos de convivência, trabalhos de socialização, de convivência dentro de comunidades. Então, são muitos espaços que a profissão já galgou, né? A profissão já entrou, mas isso quer dizer que esse espaço está adquirido e pronto, não tem que se fazer mais nada?
Não é. Não é mesmo. Né? Porque cada posição, cada inserção profissional, ela, além de ser conquistada, quer dizer, ser inserida, tem que ser implementada, e ela tem que ser mantida. Mantida, e aí vamos colocar mais uma palavra, valorizada, né? Reconhecida. Porque aí, a partir do reconhecimento, é que a gente vai também tendo mais inserção em campos, né? Por exemplo, você entra no hospital, começa a trabalhar numa ala do hospital. Quando você vê, tem um reconhecimento ali, já começam a te pedir para ir para outra ala. E assim acontece em vários campos, né, de atuação, né? Então, são espaços, vamos pensar que são espaços institucionais, são espaços políticos, são espaços profissionais, que a gente, enquanto profissional, enquanto categoria, vai conquistar. E aí a categoria também pode ter representação em conselhos, né? Por exemplo, na política do idoso, existem os conselhos municipais do idoso, conselhos estaduais do idoso, conselho nacional do idoso. Né? Então, eu não estou dizendo que tem que ter musicoterapeuta em cada uma dessas instâncias, mas o musicoterapeuta, se ele estiver engajado, né, dentro da política, dentro daquele âmbito, ele pode sim representar o profissional daquela política ali, né? Eu já tive participação, por exemplo, no Conselho Estadual do Idoso. Por quê? Porque eu estava representando a gerontologia na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Goiás. Eu representava a gerontologia. Eu era musicoterapeuta, mas ali era musicoterapeuta e especialista em gerontologia. O que aconteceu? Vai lá, Cláudia, representa a SBGG lá no Conselho Estadual do Idoso. E foi muito bom. Aprendi muito participando, né? Porque aí tem os fóruns nacionais, mas tem os estaduais e os municipais, né? Para complementar a política. Tem o que vem do governo e tem o que vem da população, né? Que vai o quê? Verificando se o que vem do governo está sendo feito. Aí, para a gente conseguir realmente atender os objetivos daquela política. Bom, aí, andando mais um pouquinho, né? A gente tem aqui profissionais, então, por exemplo, eu queria citar, né, o exemplo de Goiás, né? A gente tem musicoterapeutas nos CAPs, né? Então estão atendendo assistência na saúde mental, né? E a gente tem hoje profissionais que têm vínculo permanente e tem os profissionais que têm vínculo temporário. O que a gente quer enquanto categoria? Que todos os profissionais tenham vínculos mais permanentes, porque aí você realmente sabe que está implantado aquele serviço e que ele vai continuar e dar acesso a mais pessoas, a população em geral, a ter a musicoterapia, porque os espaços privados, né, particulares, nem toda a população tem acesso. Né? Então, para isso, a classe, né, a entidade profissional tem que agir. Eu acho que um outro âmbito que eu não posso deixar de falar aqui é o desenvolvimento científico. Né? Quer dizer, entra aqui no campo da expansão da nossa categoria profissional, né, da profissão da musicoterapia enquanto ciência. Né? Então, as pesquisas, o avanço das pesquisas, ele também é responsabilidade. Né? É nossa responsabilidade
avançar no nosso estudo pensando a prática, em melhorar a prática, olhar para a prática, repensar a prática, pesquisar essa prática, fazer da pesquisa novas descobertas, das novas descobertas, pensar em melhorias, né? Quer dizer, gerar teorias e pensar na melhoria na nossa prática, e aí fazer uma espiral desse conhecimento, né? O Brasil, eu posso dizer para vocês que eu tenho trabalhado numa pesquisa com a professora Clara Piazzetta, da Unespar, né? E a gente tem feito um acompanhamento longitudinal das pesquisas de musicoterapeutas brasileiros na pós-graduação, em nível de mestrado e de doutorado. Ao longo dos anos, a gente tem dados desde 2000. Mas o que a gente pode dizer, né? Que nesse momento nós temos musicoterapeutas inseridos em programas de pós-graduação de diversas áreas do conhecimento, mas a área onde mais se faz pesquisa, a área de atuação, tem a área de conhecimento, que, por exemplo, ciências da saúde, seria uma área de conhecimento dentro da CAPES, né? E aí a área de aplicação, onde o musicoterapeuta foi pesquisar, qual seria? Vocês têm ideia? Pode abrir o microfone, me fala. O que vocês acham? Qual é a área que mais tem pesquisa em musicoterapia no Brasil? TEA. Hã? TEA? Uhum, tá. Mais algum? Poxa, acho que TEA não. Não sei. Geriatria, não? Mais uma? Mais um? Mais dois? Reabilitação? Reabilitação. Pois é. Mais alguma? Enfermagem. Enfermagem? Não, mas eu estou falando de musicoterapeuta. Ah, ok. Porque a enfermagem diz que a musicoterapia tem uma pesquisa consistente e fala que é musicoterapia, mas não é, né? Ah, tá. De musicoterapia propriamente dita. Que a gente tem que fazer isso também, né? Vamos entrar nessa também, viu? Depois a gente discute isso é muito bom discutir. Mas aí, eu estou falando daquelas pesquisas que são de musicoterapeutas brasileiros dentro de pós-graduação, mestrado e doutorado. Gente, a área que mais tem pesquisa é a área de saúde, da saúde, e dentro da saúde, saúde mental. Aí, eu chamo a atenção para o quê? A gente tem uma política forte de saúde mental que inseriu musicoterapeutas em centros de atenção psicossocial. Há anos a gente tem musicoterapeutas trabalhando no âmbito da saúde mental. E aí, o que acontece? Essa junção prática, pesquisa, ela aconteceu mais naturalmente nessa área. Nas áreas que vocês citaram, também existe pesquisa na reabilitação, na área da gerontologia, né, inclusive com autismo também está dentro da saúde mental mais ampla também. A gente pode, entra as pesquisas envolvendo autismo, tem uma linha bem grande, principalmente infantil, né? Infantil com autismo. Mas vamos lá, vou adiante, porque se deixar, né, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. E aí, eu chego numa função que é primordial da profissão, que é enquanto organização, né? Quando eu já falei aqui das associações, né? Então, o Brasil, eu acho que a gente pode se orgulhar no bom sentido, né, da gente ter uma organização profissional que foi sendo construída aos poucos com tantas pessoas
nessa história, né? E hoje a gente tem 15 associações de musicoterapia que vão abarcar também profissionais de estados onde não tem associação, né? Esses dias eu vi que fizeram um mapa, né, onde cada associação é responsável pelos profissionais daquela determinada região geográfica, né, em termos de estados, né? E a gente tem a UBAM, né, a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Aí nós temos o CLAM, né, que é o Comitê Latino-Americano de Musicoterapia, onde hoje a gente tem a presidente, a Mariane, que é brasileira, né, e aí a gente chega na Federação Mundial de Musicoterapia, que tem lá a sua organização com representatividade de musicoterapeutas eles dividem o mundo em oito regiões, né? Então, são 8 representantes regionais, que são chamados de liaisons, né? Que representam as diversas regiões. Aí tem as comissões de prática clínica, pesquisa e ética, comissão de crises globais, comissão de formação e certificação, né? Então, acabamos de participar, eu acabei de participar do Congresso Mundial de Musicoterapia, e foi decidido que o próximo congresso vai ser na Austrália e o outro na Itália, né? Então, essa organização da profissão, quando eu falo, né, da musicoterapia, tudo isso é tão importante para cada um de nós, profissional, né? Mas essa organização acontece sem o profissional? Não, né? Então, tudo o que a gente traz, tudo que eu trago aqui enquanto reflexão, né, é essa representação e o papel, então, que o profissional tem diante da profissão, né? Então, não existe um conceito de o profissional, ele precisa da associação. Então, o profissional, ele pode até pensar que ele não precisa, mas dá para a gente pensar hoje, vocês que estão aqui assistindo a reunião de uma associação, olha só o que essa associação está promovendo e está possibilitando nesse momento, né? Eu queria mostrar rapidamente a minha apresentação lá do CLAM. Eu não vou parar em cada slide, não, porque, na verdade, eu já falei de muita coisa que tá ali na apresentação, mas só para vocês terem uma ideia, eu tive o prazer, né, de representar o Brasil numa mesa redonda do CLAM, falando sobre o presente e o futuro. E aí foi isso aqui que eu apresentei lá, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu não traduzi, viu? Mas tá dando para ver? Tá, né? Tá sim. Isso, então, lá eu falei, então, das perspectivas, teve uma mesa redonda que foi perspectivas atuais e o passado da musicoterapia. Aí falaram muito da história, e a minha foi sobre as atuais e as futuras, né? E aí, olha lá, eu falei um pouco da organização profissional, das leis da profissão, da formação do musicoterapeuta no Brasil, a investigação de musicoterapeutas brasileiros e as perspectivas futuras. É lógico que eu falei muito, né, da diretoria, da composição da UBAM, das comissões da UBAM. Olha só como está bem estruturado a nossa União Brasileira, né, das associações. Os contatos, né, que existem, as associações, as 15 associações, e como essas associações, né, elas estão organizadas pelas regiões, né, no Sul, no Sudeste,
no Nordeste, no Norte, aqui a cobertura, né, que eu tinha falado. Esses dados todos estão disponíveis no site da UBAM. Esses aqui a respeito da UBAM. E aí eu citei o que eu achei que era principal para citar lá, para eles verem o quanto a musicoterapia no Brasil já andou bastante, né? A gente tem a portaria 24, que fala do registro do programa da Academia da Saúde, por exemplo, um musicoterapeuta inserido nessa política da Academia da Saúde. Se a gente se apropria disso, nós podemos lutar por um espaço profissional nas unidades básicas de saúde, né? E nos NASF, né, também. Os procedimentos que o musicoterapeuta realiza no SUS também tem um documento. A portaria que redefine as regras para registrar a academia foi um outro documento, que foi um aditivo. A resolução que ratificou a equipe de referência para assistência social, né, que é tão importante também. A inserção da musicoterapia nas PICs, né, que a gente também tem discutido, né, o papel da musicoterapia nessa política nacional, né, de práticas integrativas e complementares. Aí eu falei da CBO, né, mostrei a formação do musicoterapeuta, os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, isso aqui o que eu consegui na época colocar. E aí eu fiz um mapa, gente, que eu fui colocando aonde tinha graduação em vermelho e pós-graduação, isso aí já especialização em musicoterapia, em azul. Isso aqui foi em fevereiro de 2020. Eu acho que agora já deve ter mais acontecendo. Aí as investigações no Brasil, falei um pouquinho da pesquisa que eu citei para vocês, vou passar mais rápido. Aqui, ó, saúde mental no doutorado, saúde mental nos mestrados, a primeira área de atuação do pesquisador. Hoje a gente tem 93 musicoterapeutas brasileiros que têm mestrado, e temos 29 com doutorado. Eu não posso falar hoje, posso falar até 2019. A maior parte das pesquisas é com adultos. Vocês achavam que eram as crianças? E aí eu coloquei aqui, ó, como futuro da musicoterapia naquele momento, né? Eu acho que as leis, as perspectivas de ter mais leis estaduais que incluam a musicoterapia, a ampliação de cursos de formação, cursos de graduação, de pós-graduação, como mestrados e doutorados em musicoterapia, investigação em novos settings e áreas de atuação, com maior visibilidade para a produção científica. A gente pensar que fazer pesquisa, a pesquisa científica, ela precisa ter a fase de publicação, porque é a hora que a gente publica é que a gente dá visibilidade ao conhecimento novo constituído a partir de uma pesquisa. A abertura de associações de musicoterapia em todos os estados, em outros estados brasileiros, maior articulação com as políticas públicas, ampliando a inserção da musicoterapia no país para o maior número de usuários terem acesso, a aprovação do projeto de lei, né, 6379, para regulamentação da profissão, mais ações do musicoterapeuta como profissional que atua com espírito empreendedor, né, e mais atuação, né, desse profissional junto à população, para que haja mais reconhecimento. E aí eu acho que as associações têm papel fundamental para dar visibilidade, né, ao trabalho. Eu já parei de compartilhar agora, não foi? Ou está compartilhando ainda? Parou de compartilhar. Parou, né? Tá, eu estou finalizando. Então, gente, eu fico de tudo isso que eu falei, né,
do papel do profissional e o caminho da profissão, eu acho que essa integração, né, como uma força assim, convergente que tem que haver entre esses dois polos, que não são polos, na verdade, eles são componentes, né? A gente precisa, enquanto profissional, ter como palavras-chave, né, ou descritores da nossa trajetória, né, consciência, responsabilidade, respeito, empatia, eu acho que resiliência, né, resiliência para aqueles momentos em que a gente se sente abalado, mas que a gente vai em frente e continua, né? E em nenhum momento, né, esquecer que a gente deve exercer a ética, né, a ética do cidadão e do profissional. Porque sem todas essas palavras vivenciadas na nossa trajetória, a gente não vai conseguir avanços na nossa profissão. Então, para finalizar mesmo, é pensar nesses dois polos como centros, né, que são convergentes, fazendo com que as associações tenham cada vez mais força, porque o profissional sabe que a associação, ela constrói o que o profissional constrói, ele reflete o que o profissional constrói. Então, se o profissional não empreende, não acha que as ações precisam ser multiplicadas e fica, por exemplo, um profissional que fica só no seu consultório e não olha para o lado e não busca saber o que a profissão está avançando, ele vai ficar parado, ele não vai buscar, né, se engajar, ele vai perder muitas possibilidades de crescimento, né? Então, vamos lembrar sempre do que quando a gente tiver um convite para participar de alguma comissão, de alguma tarefa profissional, como profissional, né, dentro das associações, que a gente ache um espaço para isso, porque as associações não existem por si só, as associações somos nós, né? Então, tanto as nossas associações estaduais, a UBAM, o CLAN e a Federação Mundial de Musicoterapia precisam de quem? Precisam de quem? Dos profissionais, da nossa ação, do nosso papel enquanto cidadão, né? Então, é isso que eu queria trazer para a gente discutir. Estou à disposição. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, discutir, vai ser muito bom. O microfone, Aline. Microfone, Aline, pode abrir. Ele, estou aqui, agora estão me ouvindo, né? Estou aqui encantada, muito feliz, assim, em te escutar, né? Quando a gente fez aquele contato algumas semanas, fiquei, poxa, é tão bom escutar, né? Os nossos mestres, os nossos professores, as pessoas que passam pela nossa vida. E hoje aqui estão outros mestres também, né? Marli, Marta, Rita, tem muita gente boa aqui conosco, e Cláudia generosamente trazendo esse olhar responsável, ético, cuidadoso, amoroso, afetivo, esse olhar que nos convoca, né, como musicoterapeutas, tecendo aí uma linha do tempo, fazendo um perfil do musicoterapeuta político, o musicoterapeuta pesquisador científico, o musicoterapeuta social, comunitário, o musicoterapeuta que está na saúde, para além do setting, desbravando uma clínica peripatética, aí recordando Fabrícia, né, no pé de Jatobá, recordando o pioneirismo da saúde mental, que veio aí com a Lei Paulo Delgado lá em 2001, e depois a portaria com os CAPs,
realmente essa clínica múltipla que faz o musicoterapeuta se apropriar de tantos documentos, e fantástico, né? Passar pelos estatutos, a própria regência de um musicoterapeuta, como você trouxe aí muito bem, na saúde mental, que faz dele um técnico de referência, que faz alguém um ser matriciador, que se apropria de cartilhas, de protocolos, que são universais, de todo o profissional técnico, seja da atenção básica, seja da média e alta complexidade, é aquele que vai ali para a gestão, que vai trazer esse olhar assim, de marcar também um campo e um núcleo, o seu CBO, o seu procedimento, que é da conquista do musicoterapeuta, fazendo referência aí também, que você trouxe a matriz da Kuhn, e também esse lugar assim, muito especial, quando você faz ali um relatório de uma criança, que você cita o ECA, que você cita a Constituição Federal, artigo 227, criança é prioridade absoluta, e você quer ali garantir um direito do seu assistido. Então, tudo isso convoca a gente a ser realmente um ativista da nossa profissão. E achei lindo esse tema na profissão e da profissão, porque traz a perspectiva do campo e núcleo, traz a perspectiva do musicoterapeuta que é desbravador, que vai com ética, mas com ousadia, marcando esse lugar, esse território, construindo essa história, com responsabilidade. Como você trouxe também as agremiações que a gente faz parte, para além das associações que são as escolas, né? Quando a gente faz parte de uma comissão, seja do SUS, do SUAS, de uma comissão de divulgação, nós nos apropriamos de uma linguagem jurídica, de uma linguagem institucional, de outras áreas, seja uma agremiação de um fórum de trabalhadores. Hoje mesmo eu recordei, o Facebook me lembrou, tem 7 anos que eu participei do fórum de trabalhadores aqui na Bahia com Fabrícia, e assim a gente vai se fazendo musicoterapeuta sem perder esse olhar do núcleo, né, da nossa formação, como você fez referência muito bem aos nossos mestres nos livros, ao Benes. Eu lembrei do Tratado da Clotilde, e tantos outros, em Rude. Teriam muitos outros, aqui eu peguei aqui. E assim, eu estou muito encantada e muito feliz, e em plena situação de pandemia, a gente está se ancorando na nossa profissão, com as referências, né, de pessoas como você, Cláudia, que nos deram essa honra hoje. Esse mês está muito feliz também, a gente tem o Glairton, tem Rita, estamos muito felizes, assim. Queria aqui abrir para que a gente possa trocar essa emoção, que eu já estou bem feliz aqui, mas queria também abrir para que os outros participantes possam também trazer as suas impressões, as suas considerações, e muito agradecida. Muito obrigada. Muito bem, boa noite a todos, Oswaldo está falando. Gostaria de parabenizar a professora pela fala e concordar um pouco quando a senhora fala das possibilidades, né, das oportunidades que podem surgir no que diz respeito à representatividade. Hoje eu participei um pouquinho antes desse nosso momento de um encontro sobre políticas públicas para o idoso no estado da Bahia. E é interessante isso que você fala, porque o único musicoterapeuta que estava lá foi o ousado aqui do Oswaldo. Mas é interessante porque assim, é um campo de atuação que eu vi que você, inclusive, atua também. E nessa caminhada nossa como entidade representativa, nós falamos da pandemia e da atuação do musicoterapeuta através das TICs, né, o documento que a Urbana elaborou muito bem, que a gente tem falado muito nisso. Mas aproveitando o ensejo da sua fala até no clã sobre o presente e o futuro do musicoterapeuta, não teria como não lhe fazer essa pergunta acerca dos atendimentos pelas TICs, né? Veio para ficar, inclusive nas políticas públicas que nós falamos um pouco cedo agora sobre o estado da Bahia, ficou muito claro isso que você fala, né? Tem muita entidade representando, muitas entidades governamentais, mas na hora de você ir para o recurso, falta o recurso. Então, eu percebi que muitas entidades que cuidam do idoso estão sem recurso para o básico antes da pandemia, por exemplo, a alimentação. As EPIs, por exemplo. Isso, sem alimentação e por aí vai. Então, assim, eles hoje estão
com essa questão do isolamento social, sem poder fazer o trabalho de acompanhamento, de acolhimento e de atuação com os idosos nos centros sociais urbanos e nas outras ILPIs, etc., né? E essa questão do atendimento que nós temos feito, que temos batido muito, será que ela de fato veio para ficar? O que é que a senhora acha sobre isso, com um olhar sobre as TICs? Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. E obrigado pela sua fala. Obrigada. Bom, eu até participei da escrita desse documento, né, as diretrizes para atendimento online, né, atendimento por TICs, né, não é atendimento só online, é atendimento por TICs, né, o termo correto. É difícil falar se isso vai continuar. Eu acho que eu não posso te dizer te dar uma resposta categórica. Eu seria muito ousada se eu fizesse isso nesse momento, porque, na verdade, a gente não sabe ainda como vai ser o desenrolar disso, né? Há poucos dias, eu vi uma médica falando que a gente não tem um pós-pandemia, a gente tem uma era-pandemia, no sentido da era do gelo, porque após pandemia a gente tem que considerar que a pandemia acabou, né? E será que a gente vai ter um momento que a gente vai falar que a pandemia acabou, né? Agora, eu acho que o documento, a UBAN construiu esse documento, nós fizemos um grupo e pensamos muito na seriedade do momento em função do que também outras categorias já estavam fazendo, né? E a gente sabe que a psicologia já tem feito atendimentos online, né? No entanto, a gente não colocou na época um tempo indeterminado, né? Por quê? Porque a gente não tem ainda uma propriedade do que quais são os efeitos, quais são as repercussões do atendimento online em musicoterapia. Então, assim, a gente tem um corpo teórico, um corpo de pesquisa, de evidências, que falem que esse atendimento somente por TICs, por exemplo, ou assim, contínuo por TICs, é o melhor caminho. Então, a gente não poderia, num documento que é da UBAN, que era para um tempo, né, a gente não poderia colocar dessa forma. Então, eu creio que a gente pode ter uma tendência a ter esse caminho como um caminho possível, mas não o único, nunca vai ser o único, mas eu acho que a gente vai poder pensar que, enquanto profissional, em algumas situações, essa pode ser uma única situação possível para aquela clientela naquele momento, naquele espaço, naquele contexto geográfico, né, que pode, de repente, dar acesso àquele cliente, paciente, né, usuário, que seja atendido, né? Então, eu acho que, assim, abrir isso como uma possibilidade, não sei se essa possibilidade vai ser definitiva, eu não posso te dizer e nem quero te dizer, que eu acho que o cuidado com isso deve ser muito grande, né? Eu me preocupo muito com as questões éticas em relação a isso, né? Então, assim, a repercussão desses atendimentos, como que o sigilo em relação aos atendimentos, então, assim, tem várias questões, né? Uma das coisas que a gente considerou também na época da elaboração do documento foi que o musicoterapeuta deveria continuar com atendimentos que ele já tivesse o vínculo com o paciente, né? E iniciar processos em casos de urgência, né? De realmente necessidade. Então, por hora, eu acho que a gente vai ter o que agora?
que estudar isso, relatar isso, fazer pesquisa sobre esse contexto, ter evidências sobre isso. Eu não poderia te falar outra coisa, a não ser ir nesse sentido, principalmente porque eu sou pesquisadora, eu sou docente, e eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo. Eu não posso falar indiscriminadamente que pode ser continuado esse tipo de tratamento, de atendimento. Tá? Posso pegar o gancho do Oswaldo? Pois não, Maia, pode falar. Vou pegar o gancho do Oswaldo, Cláudia. Melissa aqui falando. Essas validações dos atendimentos em psicologia, se eu não me engano, são apenas síncronos e para adultos, não é isso? É uma dúvida até que eu tenho, se eu não me engano. Eu não sei síncronos e para adultos. Eu não sei o documento, eu não tenho o documento de cabeça, mas tem critérios também, não é indiscriminadamente. E acho a pergunta assim, do Oswaldo muito interessante. Eu acho que atendimentos para criança ou jovens também podem ser considerados, mas a gente pensou, por exemplo, no nosso documento, que ia ter a participação de cuidador, né, um cuidador familiar ou um cuidador profissional, né, também auxiliando, né? Ou também a possibilidade de ter orientação, né? Não só atendimento síncrono, né? Mas também o atendimento assíncrono, que é esse que você propõe alguma coisa, aí tem a resposta de lá, aí você vê o vídeo e vai trocando, às vezes no WhatsApp mesmo. Exato, e estava compartilhando aqui com os meus colegas outro dia que eu estou com um caso de uma família especificamente, com uma criança dentro do TEA e com comprometimento assim, bem severo, e a família pediu para que os atendimentos fossem apenas assíncronos. Eu estou conseguindo fazer síncronos apenas para a gente conseguir alimentar vínculo. Eu consegui avaliar, mas está funcionando muito bem, Cláudia, inclusive porque ele diminuiu os estímulos dele. Ele estava com crises de ansiedade, com pânico de entrar em elevador, pânico de entrar em carro, e ele está conseguindo permanecer com todos os atendimentos assíncronos. A família super engajada, então assim, ele tem uma família que de fato está mediando, né, e avançando muito. Então, assim, muito interessante quando o Oswaldo traz essa pergunta, né, e assim, muito relevante suas preocupações com relação à ética. A gente vivencia um momento onde lives estão acontecendo, onde divulgações de musicoterapia expondo pacientes estão acontecendo aos montes pelo Brasil todo, e assim, é uma coisa que a gente sempre traz nos nossos encontros, né, assim, o código de ética, e a gente está nesse momento, né, em busca da regulamentação. Então, acho que são várias composições, né, num momento muito adequado, e juntando com sua fala, né, e trazendo a importância da pesquisa, assim, eu acho que é o momento da gente conseguir parar, registrar os ganhos dos atendimentos por TICs, para cada tipo de patologia, seja quem esteja lidando com, enfim, com autismo, com outras síndromes, tipo síndrome de Williams, tem dado muito certo também. E a gente conseguir escrever e publicar isso, né? Para que mais para frente a gente possa pensar em realmente trazer esse tipo de atendimento, seja o síncrono ou assíncrono, para também compor um formato de atendimento em musicoterapia. Nessa era pandêmica. Pois é. Se alguém quiser, eu sei que, estou vendo aqui que a Marli está aí, tem, quem mais está aí? Deixa eu ver, quem é da velha guarda aqui. Se a Marli quiser falar alguma coisa do atendimento também, da psicologia, né, que ela tem essa... você acha que eu ia deixar você quietinha? Da psicologia eu não sei dizer nada. Eu tive o FRJ, vou contar para vocês uma história. Eu passei para o FRJ lá, né? E aí eu passei e veio pandemia. Bom, aí eles fizeram uma plataforma bem segura para atendimento ao pessoal lá da Covid, médico, né? E eles bolaram uma plataforma muito segura e
passaram pelo FRJ, sei lá como é que eu vou, convidaram quem queria participar como terapeuta na plataforma. A musicoterapia na UFRJ está ligada ao Instituto de Psiquiatria, quer dizer, eu sou professora do Instituto de Psiquiatria. Aí eu coloquei lá que eu achei que ia ser uma boa propaganda para musicoterapia, né? Isso que você falou, né? A gente tem que falar de musicoterapia. Aí a coordenadora lá falou assim, olha, mas você tem a licença da psicologia? Eu falei, da psicologia não tenho mesmo. Mas eu tenho da musicoterapia. Então, eu não estou aqui porque eu sou psicóloga, eu estou porque eu sou musicoterapeuta. Depois eu soube que eles, a princípio, só aceitaram que era psicólogo de formação. Aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque se fez aquela plataforma, aquela coisa linda, maravilhosa, e as pessoas da ponta, médico, enfermeira, faxineiro, não apareceram. Eles falaram, gente, como não? Aí a Maria Tavares, que é uma pessoa muito iluminada lá da psiquiatria, foi perguntar a um amigo dela lá da ponta lá do CTI. Aí eles falaram, Maria, quando a gente quer em casa, a gente não quer falar, quando a gente chega em casa. Não quer falar. A gente está exausto, tenso, preocupado, nervoso, vai falar. Aí a Maria falou, caramba, imagina, montaram um esquema enorme por água. Olha. A Maria falou para a coordenadora lá, falou assim, pois é, mas a gente tem a Marli. Vamos tentar chamar ela? Aí, gente, eu tenho ideia para tudo, né? Aí me chamaram para uma reunião lá e eu falei, não, mas é claro, ótimo. Quem sabe a gente coloca uma televisão na sala lá de espera e aí eu fico lá. Na hora que eu tiver, eu fico lá. Eu lembrei do Harry Potter. Eu fico lá na televisão. Passou alguém e falou, oi! É ótimo isso, eu acho que ia dar certo. Aí a pessoa ia chegar e falar, ai, tá fogo hoje. Eu ia falar, ai, tá fogo hoje, tá fogo. Eu achei que isso ia ser ótimo, só que não era possível viabilizar esse jeito. Não, aí fomos conversando, enfim, entramos na... Aí também outra coisa, né? Outros funcionários, passou a abrir para outros funcionários e para estudantes, que descobriu que a grande maioria da angústia vem do estudante, as aulas estão suspensas, vai acontecer o quê? Né? Muita gente que não tem grana mesmo, nem para ter aula à distância, enfim. Aí eu entrei lá na plataforma, chamei o pessoal da musicoterapia, então está atendo, chamei o pessoal da yoga, então está tendo uma série de atividades assim. A musicoterapia está tendo muita visibilidade. Eu e a Ana Carolina vamos começar um grupo de luto, né? Aí a gente, outras coisas, né? Por exemplo, Marcos, aqui o pessoal da maternidade escola, que elas já tinham sessão lá, elas pedem, mas aí assim, como que vai também viabilizar? Porque essa plataforma não dá muita gente lá dentro para falar, né? Mas, enfim, gente, foi bárbaro essa possibilidade das pessoas procurarem, e aí as pessoas escolhem. Ela quer alguma coisa com música, ela quer alguma coisa com o corpo, né? Porque tem yoga, tem meditação. Elas querem... Eu acabo atendendo algo que eu chamei de voz e emoção. Mas a Leila tem encontros musicais, o Marquinho tem voz, corpo e respiração. Não, porque na hora da tensão da música. Então, gente, assim, é algo bastante interessante que está acontecendo. Que a musicoterapia acabou ganhando bastante visibilidade na UFRJ, porque ela existe, né? Agora a gente está com o Festival do Conhecimento, tem um vídeo da Marta, tem uma palestra que eu fiz, tem a música de uma aluna, e tem a própria apresentação do curso. Vai ter uma mesa redonda, eu prometo que eu boto depois nas redes, eu não sei bem o dia, mas se vocês forem lá, vem, porque tem umas atividades que são gravadas e outras que são ao vivo. A Thelma vai fazer uma mesa sobre história da musicoterapia no Rio de Janeiro. E vai entrevistar, vai ser ao vivo ali, né? Rejane, Clarice Moura Costa, que fez o livro, a Marta Negreiros e o Vandré, quer dizer... Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Quero ver. Quero fazer pergunta, né? Porque como é ao vivo... Vai ser genial, e bacana que tenha muita gente assistindo, né? É só procurar lá na programação que vocês vão saber quando vai ser, né? São 14 dias de
Nossa, enorme a programação que eu vi. Marli, mas essa coisa na universidade, eu também posso contar para vocês que lá, aqui na UFG, eu também já andei fazendo algumas inserções, né, dentro da musicoterapia, intervenções, em reunião com alunos e docentes, trabalhando com o grupo, assim, o grupo, teve um dia que tinha 40 pessoas, teve dia que teve 20, teve dia que tinha 50, porque a PRAE é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Uma das minhas funções, que a gente tem na universidade, tem várias comissões, várias funções, uma das funções eu estou representando a minha unidade dentro da PRAE. E aí eu participo da reunião da PRAE e surgiu essa necessidade da gente fazer uma escuta dos alunos, porque os alunos estão muito angustiados, mobilizados, a palavra que eu queria falar, mobilizados. E aí fizemos algumas intervenções e foram muito, muito legais, assim, a receptividade foi boa. E outra coisa que eu estou fazendo é que eu tenho um projeto de extensão na Liga de Hipertensão, que é do Hospital das Clínicas. Então, eu ando fazendo reunião com os pacientes, porque eles não estão sendo atendidos no ambulatório. Mas aí eu faço uma reunião online. Hoje eu fiz de manhã. Olha, e foram 8 pacientes, um paciente, foi interessante, gente, ele entrou, sabe quando você vê que a pessoa entrou na reunião, mas entrou mudo e saiu calado. Depois, ele me mandou uma mensagem, porque de vez em quando eu perguntava se ele podia falar, e imaginei que ele não podia falar, e ele me mandou uma mensagem. Eu estive na reunião, muito obrigada, mas eu não podia falar. Então, ele estava, de certa forma, estava ouvindo, às vezes estava com fone de ouvido, mas às vezes trabalhando, dirigindo, sei lá, né? Uma situação que ele não podia falar. Mas as que tiveram, né, foi bem interessante, né? A gente fez uma prática de uma improvisação, que eu perguntava para elas alguma coisa, eu cantava e elas respondiam, e foi muito interessante. A gente vai aprendendo, né, Cláudia? Vai criando formas, né? É bacana mesmo. Foi muito bom, foi muito bom. Agora, gente, eu vou precisar sair, que eu tenho uma reunião lá no UFRJ às 8 horas. Eita! Adorei estar com vocês. Viva Bahia, hein? Bahia, Asbante. Obrigada, Marli. Obrigada por sua ilustre presença. Eu vou contar um segredo para vocês. A Asbante foi a associação mais revolucionária no seu início. Vocês acreditam que elas alugaram uma sede e sublocaram salas para outros profissionais para poderem pagar a sede? É um modelo que a gente tem que replicar hoje, né? Que foi uns anos atrás e talvez foi muito lindo, mas foi difícil sustentar. Agora já dá, né? Então... Pois é. Viva Asbante! Gente, muito obrigada por sua presença ilustre. Se a minha chefe puxa a minha orelha. Parabéns, tá, gente? Prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Mais alguém? Melissa, isso, dá uma olhadinha, eu não sei de cor, eu lembro que a gente, na época de fazer o documento a gente fez em março, já tem um tempinho, e aí eu não lembro dos detalhes, mas é bom olhar. Obrigada, Isa. Isa é nossa baluarte aqui. Ela fundou a Asbante lá em 91. A gente fez agora 29 anos. Nossa, que prazer! Fazer uma referência aí a Isa. Muito Isa, obrigada. Muito obrigada. Fundadora. Nossa fundadora aqui. A gente está dando continuidade no caminho, né? Percorrendo o caminho. Mas achei super interessante aí a troca sua com a Marli.
E assim, um pouco reverberando das perguntas de Melissa, de Oswaldo, aqui na Bahia, né, eu e Léo, a gente trabalha no CAPS infantil, e desde o início, o documento das diretrizes e a resolução, a gente anexou ao nosso relatório como, né, um lugar do musicoterapeuta que também amplia o seu espaço. Então, esse movimento também político de documentar junto à Secretaria de Saúde, a Coordenação de Saúde Mental, que o musicoterapeuta também pode fazer esse atendimento numa atenção à crise, no acompanhamento, enquanto a situação estava ainda se ajustando em termos de EPI, e a ASBANT, desde abril, também fazendo um registro de todos os encontros, compartilhando as ferramentas, as estratégias, os espaços de dificuldade, de êxito, enfim, os desafios, para que isso também possa ter um efeito também, né, mais lá para frente, para documentar esse momento. Eu achei que você é bem cuidadosa quando você traz essa ponderação de que estamos atravessando, né, um momento, não sabemos ainda o que vem depois, mas o hoje, o que temos para hoje é responsabilidade, ética, cuidado, levar tudo isso na nossa sacola, no nosso setting virtual, no nosso set onde a gente vá, para que a gente possa garantir, né, a musicoterapia responsável, cuidadosa. Né, e não esquecer, olha, do autocuidado. Tá, gente? Exatamente. O autocuidado, tá? Eu estou aqui em casa, estou trabalhando em casa, né? Então, assim, tem hora que tem que fazer exercício. Não é muito a minha praia ser atleta, mas eu tenho que fazer exercício, né? E hoje mesmo eu falei para os pacientes, olha, vocês estão se mexendo aí e tal, e eu fiz algumas coisas com elas, trabalhei respiração, quer dizer, tem hora que tem que fazer meditação, vamos fazer meditação, né? Então, cada um com seu, vamos dizer, com as suas afinidades, né, em relação à atividade Y ou X, mas precisa buscar, né? Cada um buscar o seu. E se você tem já tem alguma comorbidade anterior, né? Você não pode ficar sem cuidar dessa comorbidade esperando a Covid passar, né? Então você tem que cuidar, né? Se você tem hipertensão, tem que cuidar da hipertensão, né? E assim por diante, né? Então, esse autocuidado é muito importante da gente também, enquanto profissional. Isso também é ético, porque se você está bem, você está mais inteiro para poder trabalhar com o paciente, né? Com seus clientes, com a clientela. Perfeito, fazer também um movimento protetivo, né? Se a gente trabalha numa instituição que precisa também prover esses EPIs, garantir essa decência para o profissional, né? Dar a ele esse respeito, essa dignidade para ele trabalhar protegido. Enfim, é isso mesmo, essa via aí de autocuidado, autorresponsabilidade e tudo mais. E é isso. Quem mais quer perguntar, participar? Quem está escutando? Acho que a gente pode ficar até umas 8h15, 8h20. Quem tiver mais tímido, quiser perguntar aqui, Melissa vai para um congresso de terra, mas a gente está aqui, seguimos firmes aqui. Ah, tá joia, Melissa. Então, a ASBANT, ela está com o GT, né, que é um GT de projeto de lei. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, é um espaço também que quem quiser chegar, se aproximar, né? Quem está aqui com a gente é o Ricardo e o Robson, que estão aí junto com esse núcleo, e é um espaço também para engrossar o caldo do que você falou aí, nesse espaço também de trazer
para a associação esse espaço de representatividade. Achei bacana a referência que você fez para o quadro de competências territoriais. Isso já era importante fazer, né, para que as pessoas que estão em estados que não têm associação possam se sentir também amparados, possam garantir o seu registro, né? É um dos pré-requisitos para a pessoa atender via TICS, é ter um registro numa associação. Houve um levantamento, né, pela Comissão POP do número no Censo da Musicoterapia Brasileira de mais ou menos 3.000 musicoterapeutas, né, que se declararam. Então, a gente sabe que tem muito mais. Então, esses espaços realmente vão ampliando os horizontes para os musicoterapeutas que precisam se sentir pertencentes, né, ou referenciados e amparados também. Então, fica aqui também a dica. Lembrando que esse mês ainda a gente tem o Glairton com a gente e tem Rita. E foi bom, Cláudia, trazer esse panorama da formação que Rita, né, vai trazer. Estou dando um spoiler aqui, mas né, o Oswaldo vai poder falar melhor, porque ele está acompanhando aí essa programação de Rita. Ela está, né, à frente do curso da pós-graduação de musicoterapia aqui na Bahia. E aí ela também é professora em outros cursos, né, pelo Brasil. E vai poder trazer também esse panorama. E muitas vezes, por mais que se pense no fluxograma, numa grade curricular, você trouxe aí é tão importante para que o musicoterapeuta se forme a partir dessas diversas ramificações, né? Se coloque como pesquisador ou musicoterapeuta político que se envolve em espaços assim de militância, de iniciativas. Eu me lembro, eu estudei psicologia há uns 15, mais um pouquinho anos atrás, e na minha turma de psicologia não se falava em política pública. Meu Deus, como é que pode na faculdade de psicologia? Né? Na minha graduação também não se falou muito, né, de musicoterapia, que foi antes da de psicologia. Então, como é importante para que a gente possa sair instrumentalizado com as diversas opções, né, que se abrem quando a gente recebe um diploma. É aí que tudo começa, né? Exatamente. E ser proativo, né, no seu trabalho, né? Ser proativo. Exatamente. Né? Não é só só se você montar uma empresa que você tem que ser empreendedor. Não, gente. Ser empreendedor na carreira em qualquer espaço que você esteja, né? Eu fico pensando, posso falar até de mim, né? Se eu, enquanto professora, concursada, quer dizer, eu tenho estabilidade. Aí eu paro, não vou mais em evento, eu não vou fazer pós-graduação, O que eu vou contribuir para o crescimento da musicoterapia enquanto profissão? Por quê? Né? Eu acho que é eu acho que é meu papel, é uma das funções que eu tenho sociais, de contribuir, né? Exatamente porque eu tenho a possibilidade de ir aos eventos, de participar. Então, eu faço questão, eu gosto muito de fazer, sabe, esse lado da associação. Eu estou sempre na associação. Se eles esquecerem de cobrar, eu pergunto como é que eu pago, porque eu acho que tem que ser, né? Eu pago a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, não vou pagar, né, a profissional. Então, assim, essa coisa de perguntar, a associação, para quê? O que eu ganho sendo associado? A gente não tem que pensar, né? Quer dizer, não é o que eu ganho, é o que todos nós ganhamos e o que a sociedade ganha. Eis a questão, né? Então, o telefone tem que tocar na hora. Muito bem lembrado, né? Até dando um retorno às pessoas aqui que estão na reunião, que são associadas. Para sair esse documento que a professora Cláudia participou, a resolução, que é um produto, né, secundário às diretrizes, houve um custo representativo, né, de R$ 2.600, custo esse, né, que a UBAN pagou com os recursos que vêm também da ajuda das associações. Então, as coisas, o trabalho não é só voluntário, né, existe também uma questão representativa de ordem
financeira, que é importante se falar, porque você trouxe muito bem, né? Às vezes as pessoas perguntam do que me vale estar numa associação. Muitas vezes você contribui muito mais, lógico que o dinheiro ele é importante, mas você contribui participando de uma comissão, participando de uma atividade, de um fórum de trabalhadores, ou você ir para uma reunião numa Câmara Legislativa, pautar alguma audiência pública. Quem sabe tem tanto a você contribuir com a sua associação. Muitas vezes você não tem aquele recurso, mas você pode ofertar uma outra coisa. Tem associações que até topam uma permuta de um serviço que valeria muito mais de forma qualificada. Então, e a representação financeira é como você também tem o seu atendimento, a sua sessão de musicoterapia, e você recebe por isso. Você tem você valoriza ali, porque ali vai reverberar numa sustentação de um lugar. Você está prestigiando um lugar. Você tem a opção de botar seu diploma debaixo do braço, tem aí sua formação. Mas você contribuir para uma associação, você está contribuindo para uma unidade de força, de luta, de representação, onde você se sente referenciado, onde você vai poder contar, né, para constituir um documento, para lhe dar um número para que você possa exercer a sua profissão. Enfim, é o que a gente acredita, né, o que a gente luta. É, que a gente acredita mesmo. Isso, meu ilustre. Tem muita gente acreditando nisso, né? Por isso que a Alban cresceu e conseguiu chegar onde está, né? Eu acho que a gente tem muitas conquistas, mas não são suficientes ainda, né? Porque a gente precisa conseguir a nossa regulamentação e depois vão ter que surgir conselhos, né? Tem outros os desdobramentos, né? Se a regulamentação acontecer, né? Verdade. E você lembrou muito bem, né? Estamos agora no nosso 5º projeto de lei, Exato. 6º projeto de lei, desde 1978, que está sendo esse caminho percorrido, né? Falando em caminhos, a gente vai chegando aqui já no final da nossa trilha de hoje, mas assim, reconhecendo cada caminho, cada estrada percorrida, reverenciando quem chegou antes, né? E quem chegou junto. Você trouxe aí, na época que estava lá tramitando o último projeto de lei, vocês foram lá no Congresso Nacional e fizeram um movimento. E toda essa energia, porque é muita energia, né, que se coloca, que se investe. Então, reverenciando, agradecendo, honrando cada musicoterapeuta e vocês, sobretudo, né, o pessoal de Goiânia, aqui de Goiás, que chegou juntinho, assim, bem pertinho, territorialmente também, e eu amo tudo isso. Aquele dia. Meu Deus. Ficar doente, o coração ficou doendo também. O pé doeu, viu? Deu calo. Porque no dia da gente nós tentamos derrubar o veto do presidente para a regulamentação. Mas aí a gente fez aquele tipo panfletou, né? Foi nos departamentos, em todos os gabinetes. Gabinetes, né? Falando, conversando com eles, mas eles tinham feito um acordo de não derrubar nenhum veto naquele dia. Mesmo assim, alguns ainda votaram com a gente. Então, eu lembro que foi assim um sentimento, né, de fizemos o máximo, né? Estávamos lá e fizemos o máximo, mas infelizmente não deu, né? Mas está escrito aí na história da musicoterapia. Faz parte, né? Andar e ser resiliente e continuar andando. Isso aí. E quem sabe, a gente está ainda... Eu, Aline, como uma boa pisciana que sou, mas estou cheia de esperança. E a gente tem aí já uma UBAN com pessoa jurídica, nós temos aí 15 associações, temos um código de ética, como diz aqui na Bahia, porreta, consistente... Sim. Né? Então, vamos continuar investindo. E é isso, Oswaldo abriu a câmera, a gente vai fazendo as considerações finais, mais uma vez, agradecendo imensamente a professora Cláudia Zanini pela generosidade, pela amorosidade, pelo carinho com a Bahia, conosco, por toda a atenção e estar com a gente, e convidando para estar nos próximos, né? Debatendo, sempre trazendo o que a gente precisa ouvir e reverenciar e agradecer. Muito obrigada, estou muito feliz aqui. Eu queria agradecer também, eu gostei muito de
de parar e organizar esse pensamento aqui. É um pouco do que eu penso, né? Se eu fosse falar tudo, não dava para falar tudo, né? Que eu já pensei sobre isso, mas assim, principalmente pensar nesse fluxo que deve ser convergente entre o profissional e a profissão, né? Entre esse trabalho que tem que existir nos dois sentidos, o tempo todo, né? Então, agradeço aqui, eu estou vendo a Marli, a Rosângela, Mais cedo teve Rita, a Marta Negreiros também. Rita, tal, todo mundo aí, a Ana, a gente já se encontrou em curso lá atrás, né? E Robson também, todo mundo, gente, muito bom ver vocês, né? E que a gente continue, que vocês se animem cada vez mais a fazer pela musicoterapia. Que bom, obrigada por sua bênção. Daqui da Bahia, nosso axé, nossa gratidão. Obrigada mesmo. Eu tenho uma ligação muito forte, viu, com a Bahia, porque meu pai era baiano. Olha, que coisa boa. Então é muito forte, minhas origens. Ah. Que bom, a Bahia é muito forte mesmo. Pois é, aqui a gente está com a Sergipe, né? Coladinho aqui na corda do caranguejo, como diz aqui, né? Estamos na competência territorial dos dois estados. E aí, extensivo aqui a Sergipe também, nossa gratidão por isso, por esse encontro de hoje. A Ana perguntou se a gente gravou o encontro, Ana, mas a gente não tem ainda quando vai ser publicado, mas provavelmente a gente vai estar no canalzinho das Bant em breve no YouTube, aí a gente avisa nas plataformas da associação. Muito obrigada. Obrigada, grande Cláudia. Sucesso. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Abraço, cheguei, abraço a todo mundo. Um grande abraço, obrigada. Abraço apertado. Enquanto a gente não pode estar pessoalmente, que chegue aí a energia. Chegando. Tá? Obrigada a todas e a todos. Sou a chuva que lança areia do Saara. Sou a sucesso. De bom. Eu sou uma sereia de dança desse